Prezados colegas, contadores, é uma satisfação estar aqui. Eu sou Patrícia Teles, sou contadora e professora, atuo no Ministério Público, na área de perícia contábil da área pública, sou conselheira aqui do CRC e sou coordenadora do Grupo de Estudos Técnicos da área pública. Vamos falar aqui um pouco hoje sobre a reorganização do orçamento público em momento de crise. Estamos passando aí por uma crise sem precedentes, que é essa questão do coronavírus, que a gente não sabe de onde veio, para onde vai, e nem tampouco quanto tempo isso vai perdurar. Então, em função disso, nós precisamos nos reinventar, né? Estamos trabalhando de casa, ficando em casa, né, guardados em casa. Então, precisamos reinventar a nossa forma de trabalho, especialmente nós, mulheres, que, além dos afazeres das nossas atividades laborais, temos ainda os afazeres de casa, cuidar de filho, marido, cachorro. Então, isso tudo a gente está tendo que se reinventar para poder conseguir dar conta de tudo. Espero que todos vocês estejam bem, seguros, na proteção de seus lares, gozando de boa saúde e disposição. E espero também que, dentro em breve, possamos nos encontrar pessoalmente nos eventos promovidos pelo CRC, seja através de seminários, encontros, que sejam organizados aí pelo Grupo de Estudos Técnicos da área pública, para que a gente possa discutir os nossos temas da área pública que são tão relevantes, especialmente neste momento. O momento pede cautela e muito envolvimento da nossa classe para ajudar nossos entes públicos a vencer esse momento de tamanha dificuldade. Um dos principais desafios está relacionado com a gestão do orçamento público, que precisa ser readequado para a utilização de modo a socorrer a sociedade em tempos de pandemia. Nos deparamos com a realidade de muitos municípios que precisam se reinventar para atender às demandas da sociedade em função da pandemia do coronavírus, que acomete todo mundo nesse momento. Nesse sentido, vários municípios estão optando pela abertura de créditos extraordinários em função de decreto de calamidade pública, como já temos vistos em alguns municípios pelo Brasil afora. A opção que parece mais apropriada para o momento, né, é a abertura de créditos orçamentários adicionais extraordinários. Então, em função disso, a gente vai discutir um pouco aqui sobre esses créditos, se realmente os créditos extraordinários são os mais apropriados para o momento. O que nós, profissionais da contabilidade, podemos fazer para orientar aos municípios neste momento? Primeiramente, a gente precisa orientar esses municípios sobre a necessidade de encaminhamento ao Poder Legislativo desse decreto de calamidade pública, para conhecimento imediato da situação e especificações das razões do decreto, tudo conforme previsto no artigo 44 da Lei 4.320. Posteriormente, precisamos orientar sobre a destinação do uso da despesa. Despesas essas que podem ser, por exemplo, com material de consumo, material permanente ou mesmo pessoal, sendo todos esses destinados ao combate do Covid-19. Então, como que eles devem proceder com relação aos créditos orçamentários adicionais? Devemos lembrar que esses municípios já possuem em seus orçamentos essas despesas previstas, né, como o exemplo que nós demos de material de consumo, material permanente e pessoal. Mas, nesse momento, eles precisam realizar essas despesas em um volume imensamente maior àquele que estava previsto, em função da situação atual. Nesse caso, então, como que devemos proceder com os créditos orçamentários adicionais?
Então, para isso, vamos fazer uma lembrança aqui, né, dar uma relembrada aqui, o que a lei traz sobre créditos adicionais. A 4.320 diz que os créditos adicionais eles podem ser suplementares, especiais ou extraordinários. Então, o que seria melhor para o ente público nesse momento? Criar despesas novas com ação específica para o combate ao Covid-19, através de créditos extraordinários, aumentar despesas já existentes, através de créditos suplementares, ou criar despesas não previstas anteriormente, com ação específica ao combate ao Covid-19, com a definição da origem desses recursos a serem utilizados através dos créditos especiais. Então, para isso, a gente precisa dar uma relembrada em cada uma desses créditos, né, que a legislação traz sobre eles, para a gente, então, escolher a melhor opção para auxiliar os nossos entes públicos. De acordo com o artigo 1678 da Constituição Federal, os créditos orçamentários adicionais extraordinários são aqueles destinados a despesas urgentes e imprevistas, como em caso de guerra ou calamidade pública, que é a situação da maioria dos municípios nesse momento. Os créditos adicionais especiais são aqueles destinados às despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Lembrando que eles devem ser autorizados por lei, então deve passar pelo Legislativo para aprovação, e a sua abertura depende de existência de recursos financeiros disponíveis e alguma exposição que justifique essa abertura. Já os créditos adicionais suplementares são aqueles que são destinados ao reforço de dotação orçamentária já existente. Portanto, se esses municípios já têm previsão orçamentária para gastos, como, por exemplo, os materiais de consumo, material permanente e mesmo pessoal, então poderíamos sugerir a abertura somente de crédito adicional suplementar? Mas se a gente considerar que já existem recursos disponíveis para a execução das despesas com o combate ao Covid-19, que é o caso, inclusive, de vários estados que estão recebendo recurso do governo federal para essa ação específica. Neste caso, nós teríamos abertura de créditos adicionais especiais. Mas e se nós levarmos em consideração a questão que a maioria dos municípios, se não todos, já estão com o decreto de calamidade pública, inclusive já passado ali pelo Legislativo para conhecimento? Então, neste caso, nós teríamos créditos adicionais extraordinários? Parece tudo um pouco confuso para a gente, né? Porque nós temos as três situações numa única situação. Temos um problema, uma situação de calamidade pública, e temos várias opções aí que poderíamos utilizar. Será que todas essas possibilidades estão corretas? Se o município abrir crédito especial, está ok. Se ele abrir crédito extraordinário, está ok. Se ele abrir crédito suplementar, está ok. Precisamos pensar um pouco mais, né? E é nesse momento que a gente precisa orientar os nossos municípios. Vários entes públicos estão deixando de realizar investimentos antes necessários para a manutenção da máquina pública e para a manutenção da cidade ou do Estado como um todo, para realizar investimentos emergenciais e tratamentos emergenciais pela saúde. Portanto, nada mais justo, nesse momento, que eles se reorganizarem, ou seja, reorganizar a aplicação desses recursos de modo a atender às necessidades da população, seja através de materiais de consumo, né, pela aquisição de máscaras, roupas especiais para atendimento pela saúde,
seja através dos materiais permanentes, como os leitos dos novos que estão sendo adquiridos, como os equipamentos para respiração, assim como as pessoas que estão sendo contratadas para ajudar nesse combate a esse vírus. Seja também através de assistência social, aquelas pessoas mais necessitadas, ou seja através da garantia do emprego, né, através da garantia e manutenção dos empregos e renda, para que as pessoas consigam sobreviver a essa crise. E como fica a questão dos recursos que estão sendo recebidos, tanto da União quanto do Estado? Alguns municípios estão recebendo recursos do governo federal ou do governo estadual para o combate ao Covid-19. Nesse caso, teremos entradas de recurso para a realização das referidas despesas. Se temos a origem de recurso, então poderíamos abrir crédito especial, simplesmente pelo fato de ter a origem do recurso. Mas, como sabemos, a abertura de créditos extraordinários, eles não têm a obrigação de citar a origem dos recursos que sustentarão aquelas despesas urgentes e imprevistas. Então, os municípios devem abrir crédito especial ou crédito extraordinário. O que nós, profissionais da contabilidade, podemos orientar a esses municípios? Então, até aqui, de acordo com o que a gente conversou, os créditos que seriam viáveis, né, a abertura, seria o especial, mediante a entrada de recursos financeiros que são transferidos aí pelo governo federal ou pelo governo estadual, ou o crédito extraordinário em função do decreto de calamidade pública. Bom, se a gente pensar que o estado de calamidade pública já foi decretado, mesmo tendo a origem dos recursos, que nós já temos aí a transferência de recursos pelo governo federal e pelo governo estadual, deve-se proceder, sim, à abertura de créditos extraordinários, dada a urgência da realização das despesas. Né? As pessoas não podem esperar pelo tratamento médico. Né? As pessoas não podem esperar para sobreviver. Logo, não há como se pensar em créditos especiais ou suplementares neste momento, pois as despesas são urgentes e não podem esperar o trâmite normal desses créditos adicionais e tampouco contar para o percentual permitido para a abertura de créditos adicionais. Então, dada a urgência da situação, não temos como esperar o trâmite legal de créditos especiais, que precisa, sim, ser aprovado pelo Legislativo. Ainda que a gente tenha os recursos disponíveis, essa aprovação pelo Legislativo é essencial, de acordo com a legislação. Por outro lado, a identificação da ação das despesas, combate ao Covid-19, facilitará a prestação de contas em momento oportuno. Sei que muitos profissionais, especialmente os mais novos, passam por uma situação como essa, de calamidade pública, pela primeira vez. Eu, que não sou tão nova assim, já atuo há 20 anos na contabilidade, para mim é a primeira vez, é a primeira situação de calamidade pública pela qual eu vejo o governo atravessar. Resolvemos, então, abordar esse assunto no intuito de tentar ajudar os colegas como se proceder para fazer o registro correto das despesas específicas, dos recursos recebidos e consequente prestação de contas. Ontem mesmo saiu uma nota técnica da Secretaria do Tesouro Nacional orientando aos profissionais sobre o registro correto tanto das despesas quanto das transferências recebidas para o combate ao Covid-19. Recomendo a todos a leitura dessa nota técnica, que muito vai auxiliar neste momento.
Portanto, para que nós não tenhamos nenhum problema com a prestação de contas, o procedimento mais adequado é o de criar despesas novas, créditos extraordinários, até pela questão da urgência da realização da despesa, destacando sempre na ação governamental o combate ao Covid-19 e o detalhamento da fonte de recurso, sempre seguindo orientações do Tribunal de Contas. Ainda que o crédito extraordinário não exija o detalhamento aí da fonte de recurso, podemos, sim, destacar o detalhamento da fonte de recurso, que é o recurso advindo do governo federal para a utilização no combate ao Covid-19. Então, a gente, fazendo essa amarração, né, do crédito extraordinário com a ação e a origem do recurso, nós estaremos precavendo aí um problema mais tarde com a questão do Tribunal de Contas. Importante lembrar também que os créditos extraordinários são abertos por decreto executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo, ou seja, sem prévia autorização do Poder Legislativo, conforme versa o artigo 44 da Lei 4.320. Esse artigo 44 traz: os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Cabe ressaltar também que, de acordo com a Constituição Federal de 88, artigo 62 e 167, em seu parágrafo 3º, os créditos adicionais extraordinários podem ser abertos por medida provisória devido às suas características de relevância e urgência. Então, o artigo 62 da Constituição Federal, transcrito aqui, traz: em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. E o artigo 107, em seu parágrafo 3º, a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62. Na União, por força da Constituição Federal de 88, os créditos extraordinários poderão ser abertos por medida provisória. O mesmo pode ocorrer nos estados, que prevêem tal medida em suas constituições. Já nos casos dos municípios, a medida provisória é possível, mas se houver previsão na Lei Orgânica Municipal e também na Constituição Estadual. E, normalmente, nos municípios, a abertura do crédito extraordinário é feita através de decreto do Executivo. Se houver previsão na Lei Orgânica do município ou na Constituição Estadual, pode-se ser feito por medida provisória, a exemplo do que é feito na União. Atenção, os créditos extraordinários, como vimos, não necessitam de indicação prévia de recursos e nem de autorização legislativa. No entanto, necessitam de justificativas que serão apreciadas posteriormente no Legislativo. Bom, então, o melhor que a gente tem a fazer é indicar a abertura dos créditos extraordinários, destacando ali a ação dessas despesas, né, para que essas despesas serão utilizadas, que é o combate ao Covid-19, e, principalmente, trazendo aí a questão dos recursos, ainda que isso não seja obrigatório para créditos extraordinários. Trazer a origem dos recursos que serão utilizados, simplesmente para poder dar mais transparência a essa ação. Não podemos esquecer o quão é importante o papel dos tribunais de contas, uma vez que se faz necessário e essencial o controle e a fiscalização dos recursos utilizados
como créditos extraordinários, para verificação da real utilização desses recursos, evitando a utilização indevida ou mesmo o desvio de recursos no momento de tanta dificuldade. Ainda que estejamos atravessando um momento difícil, nenhum ser humano deve aproveitar dele para tirar proveito próprio. Até mesmo o Papa Francisco, que não se envolve em questões políticas, pediu no último sábado, durante uma missa na Itália: rezemos hoje para que o Senhor dê a todos uma consciência reta, uma consciência transparente, que possa mostrar-se a Deus sem envergonhar-se. Na oportunidade, o pontífice explicou que, durante momentos de desconforto, de dificuldades, de dor, principalmente como originado pela pandemia do Covid-19, muitas pessoas, às vezes, veem a possibilidade de fazer muitas coisas boas, mas também não deixa de vir a alguém a ideia não muito boa de aproveitar a situação para si e obter lucro. Então, que sigamos em busca de sempre fazer o melhor, sem querer levar vantagem em cima de situações como a que estamos enfrentando. E que nossos governantes também sigam fazendo o melhor para o povo, sem tentar aproveitar da situação para tirar qualquer benefício. Os problemas não acabaram, meus caros. Nós ainda temos problemas com relação à elaboração da LDO de 2021, cujo prazo para envio ao Legislativo é até o final desse mês, se não tivermos prorrogação. Como é que os municípios poderão tratar das diretrizes do orçamento para 2021 diante de tamanha incerteza em todo o país? E agora? É sabido que faltarão recursos suficientes para os orçamentos vigentes. Imaginem para os próximos. Então, nós precisamos orientar também aos municípios nesse sentido, de alterarem de forma significativa a LDO para 2021, pensando na situação atual que vivemos. E isso precisa ser feito rapidamente, pois o nosso tempo já está se esgotando, né? Se a gente não tiver uma prorrogação para envio ao Legislativo da LDO, provavelmente ela vai ficar totalmente descompensada, dada a situação do momento. Então, pessoal, vamos arregaçar as nossas mangas, vamos à luta, pois teremos muito trabalho pela frente. Seja agora, de forma remota, de nossas casas, ou no futuro, para ajudar na reconstrução do nosso país. O momento é de união e, ao mesmo tempo, de isolamento. É de guerra e, ao mesmo tempo, de paz. É de perdas e, ao mesmo tempo, de ganhos. Mas o maior ganho que teremos é com nossas vidas, preservando-as, para que, no futuro, possamos contar como foi sobreviver à nossa primeira situação de calamidade pública. Isso tudo é passageiro. Em breve, nos encontraremos em eventos promovidos pelo CRC e poderemos dar depoimentos sobre nossas experiências que, por mais difíceis que forem, irão nos trazer inúmeros conhecimentos. E a gente só vai ter coisa boa para contar, se Deus quiser. Portanto, meus queridos colegas, continuem em isolamento, continuem trabalhando de casa, auxiliando os nossos municípios de casa. Fiquem em casa. Confiemos, pois logo veremos a cura para essa pandemia e sairemos vencedores dessa crise. Depois que tudo isso passar, teremos muito mais trabalho, não tenho dúvida disso. E poderemos contar com a força do nosso CRC-MG para nos ajudar a vencer os inúmeros desafios que surgirão para a nossa profissão. Se hoje precisamos viver um momento de isolamento social, quando isso tudo passar, precisaremos nos unir para reconstruir nosso município, nosso estado e nosso país. Portanto, precisamos aproveitar esse tempo para nos fortalecer, estudar e aprender muito mais,
para que, no momento oportuno, quando nossos entes públicos, a população, precisar da nossa força de trabalho, nós estaremos preparados e renovados para atender como bons profissionais que somos. Lembre-se que o mundo te dá chances, mas só Deus te dá oportunidades. Então, que saibamos aproveitar essa oportunidade de viver e vencer. Muito obrigada.